Vamos dar continuidade às nossas aulas aqui por meio desses recursos tecnológicos. Esperamos que isso passe logo, que em breve a gente se reencontre pessoalmente, mas até lá, vamos por aqui. A aula de hoje vai seguindo a continuidade da psicossomática. A gente vai falar sobre um acontecimento importante, um evento importante, também relacionado ao fato do adoecimento e do processo, né, interligado com mente e corpo. Nós vamos falar hoje sobre a psoríase, que é uma doença de pele e que pode ter muitas significações dentro do ambiente psíquico. Né? Então, essa aula ela vai ser dividida em dois momentos, até porque ela é bastante extensa e até por uma questão de tamanho de arquivo para poder fazer o upload disso e postar, né? Ela vai ficar bastante comprida. Então, eu vou dividir em duas partes. E nessa primeira parte agora a gente vai falar um pouco sobre os aspectos fisiológicos e biológicos da psoríase, né? Bom, para começar a gente precisa então realçar essa função, né, que a pele cumpre como um órgão de fronteira, um órgão que delimita uma ferramenta de intercâmbio entre o meio interno, né, e o ambiente ao qual o sujeito possa estar inserido. Na verdade, parece que a pele, num sentido biológico e físico, cumpre mesmo uma verdadeira couraça protetora, uma barreira delimitadora, né, sem a qual se torna impossível viver. Ela possui características de um órgão sensorial, além de cumprir essa função de barreira, ela também cumpre e desempenha essa função da sensorialidade, né, na medida em que as suas especificidades trazem, né, ao indivíduo a, a, a capacidade de se perceber num ambiente. Principalmente porque as suas modalidades, né, as suas terminações nervosas, as suas fibras, elas têm algumas sensações importantes relacionadas ao tato, à dor, ao frio, ao calor, né? Condições externas que dão informação e trazem informação para os nossos sistemas internos. Quando a gente fala de psoríase, né, mais comumente, mais popularmente conhecida como psoríase vulgar, ela é uma doença crônica da pele, ela evolui em estágios separados, episódios separados, com períodos de latência inconstantes, ao acaso, imprevisível e com momentos de remissão total. Então não se verifica um padrão de intermitência entre os períodos em que a doença não se manifesta e ela se manifesta. No sentido geral, a psoríase está relacionada a esses momentos de, vamos chamar assim, de inconstância, né? O seu aparecimento e a sua evolução. Muitas vezes apresenta um quadro de pior intenso e de remissão parcial, outro quadro depois leve e remissão, quadro de aparecimento leve, evoluindo para uma piora significativa, depois um quadro de remissão, e isso sempre é inconstante. A psoríase vulgar aparece em qualquer idade, a sua incidência ocorre de maneira igual entre homens e mulheres, a média da sua manifestação é aos 27 anos, por volta dos 27 anos. Pensava-se que raramente ocorria em recém-nascidos ou durante a primeira infância, mas pesquisas recentes mostram, sim, que 2% dos doentes teve psoríase durante os 2 primeiros anos de vida. Entretanto, ela atinge a raça branca em maior proporção, principalmente porque a ausência, né, ou a pouca incidência
de pigmentação na pele, ela agrava em grande parte esses sintomas. Aqui nós temos uma foto, né, de um paciente com a psoríase. Pesquisas atuais destacam que a pele humana parece ser um órgão muito mais complexo do que se supunha, e realmente é. Segundo esses estudos, algumas funções metabólicas das células da epiderme se vinculam estreitamente às defesas do sistema imunológico. Sob esse ponto de vista, a psoríase hoje é considerada uma doença imunoalérgica. Alérgica porque é uma resposta a determinados patógenos externos, vamos considerar nesse primeiro momento assim, mas também ela é imunológica, porque ela está ligada a esse sistema imunológico. Então, quando a gente pensa na doença psicossomática, no acontecimento psicossomático, é importante considerar que a redução do sistema imunológico faz com que a psoríase apareça, se evidencie. Então, já me adiantando um pouco, considerando-se que a doença psicossomática é uma doença ligada ao sistema imunológico, o seu aparecimento ou a sua remissão é diretamente ligada a esse sistema de defesa. Esse sistema de defesa possui uma complexidade extremamente grande, interligando-se às questões físicas, mas ao entendimento que o sujeito possa ter sobre a vida dele, sobre os fatos que ele vive. Então, o sistema imunológico também é ligado à psique de uma forma bastante interessante e profunda. Alguns pesquisadores assinalam, né, que na psoríase se observam defeitos funcionais de diminuição do número de linfócitos T, aumento de IgA e IgE circulante, aumento na circulação dos complexos imunes. Então aqui é só um pouco algumas informações sobre os nossos sistemas de defesa, né? Defeitos funcionais em linfócitos T são os nossos linfócitos. Na verdade, é o nosso sistema de defesa, e esse sistema de defesa cumpre um importante papel no surgimento, né? Na intensificação desses sintomas. A primeira aparição da doença se associa a um traumatismo cutâneo superficial. O episódio inicial se produz no lugar de uma lesão, como queimaduras, corte, arranhão, dermatite alérgica por contato, exantema alérgico por remédios, catapora, sarampo, etc. Então, junto a essa lesão, né, paralela a essa lesão, o surgimento, né, da doença está sempre aí relacionado. A psoríase é uma doença eritematoescamosa que se caracteriza por hiperplasia alérgica, então um grande aumento, uma grande reação epidérmica, né, na verdade, o crescimento desordenado da epiderme e grande aceleração do índice de substituição da epiderme, que é um processo natural de troca, né, das células da epiderme. Só que isso fica mais acelerado. E é por isso que a gente vai dizer que vai observar uma descamação, né? A pele é como se a pele fosse descascando, fosse, né, soltando, porque existe um excesso de produção aí. Seu aspecto ele é de manchas bem definidas, às vezes levemente salientes, rosadas ou vermelhas, cobertas de escamas de distintos graus, geralmente sem prurido, né? sem aquela inflamação, sem aquele pulso. Ela se localiza quase sempre simétrica no couro cabeludo, ela não produz queda de cabelo, alopécia, nos cotovelos, joelhos, região sacro-cígea, palmas e plantas, unhas das mãos e pés. As lesões vocais são raras, afetam o tronco, as pernas ou qualquer outra parte da superfície cutânea, mas respeita o rosto e as zonas seborreicas. Nas articulações, ela afeta predominantemente os lugares de extensão. Então, a gente vê aqui que a psoríase está muito mais ligada às regiões descobertas, as regiões que ficam
amostra, né? E mais para frente nós vamos traçar algumas considerações sobre esse fato. Não existe ainda o tratamento que leve à cura definitiva do processo. É comum a psoríase responder a distintos tratamentos quando estes se realizam pela primeira vez, tornando-se posteriormente resistentes a eles. Então, você faz uso de uma medicação inicial que vai responder, vai ter um bom nível de resposta, mas na segunda vez que se usa a medicação, geralmente tem um pouco mais de resistência e isso vai se complicando com o passar do tempo. Às vezes ocorrem melhorias, embora não se saiba por que motivo. Os tratamentos mais recentes empregam o uso de glicocorticoides e citotásticos, especialmente metotrexato, que é uma medicação, uma substância usada principalmente para fungos, para processos fúngicos, e que exigem muito cuidado, pois podem causar efeitos secundários. Algumas manifestações clínicas severas, né, para essas mais severas, se indica o uso de outras medicações. E o que se consegue, em todo caso, são períodos de ausência da doença, mas não se consegue aí a sua cura. Alguns trabalhos sobre as doenças de pele têm implícita uma concepção psicogenética. Então, já se observa, né, alguns autores já destacam isso desde muito tempo, essa concepção entre uma origem psicológica. Alguns outros autores também vão considerar, como Carvalho, que se pode pensar em um simbolismo expressivo da doença de pele. Então, recomenda-se, porém, recorrer à interpretação em termos da equivalência simbólica, quando já se haja eliminado uma etiologia somática. O que isso significa? Significa que, nas pesquisas e na investigação clínica sobre a psoríase, claro que nós partimos, né, a ciência parte sempre disso, dos processos físicos, biológicos, investigando-se se não é um processo alérgico, investigando-se se não existem fatores patogênicos presentes no ambiente, investigando se não é nenhuma reação alérgica a algum tipo de medicação, alimento, corante, tecido ou outros componentes que causem a irritabilidade da pele. E lógico, na medida que isso vai sendo descartado, caminha-se então para uma equivalência simbólica, o que nos significa dizer aqui, caminha-se para um entendimento sobre uma correspondência do fenômeno da psoríase como algo relacionado a alguma manifestação, algum sintoma, na verdade, um sintoma ligado a essa questão simbólica. Símbolo, sempre lembrando, como sendo um representante, como estando no lugar de alguma coisa, numa tentativa de comunicação. Pensamos, ao contrário, que tanto o órgão corporal como sua função e distúrbios possuem um significado ou sentido psicológico profundo e específico, que pode ser compreendido exatamente como uma linguagem. Freud vai destacar dois grandes grupos de ideias relacionadas com a pele. Né? Uma ideia que considera a pele como uma superfície de contato, ele diz isso em 1905, e um outro grupo de ideias que considera a pele como uma barreira limitante. E ele desenvolve essa ideia alguns anos depois. Mas é importante considerar isso, né? Esses dois entendimentos que o Freud traça, né, a respeito da própria pele. E aí, só para a gente recapitular, a pele sendo uma superfície de encontro, de contato, de conjunção, de aproximação, né? Superfície de contato, e a outra como uma barreira que limita. E mais para frente a gente vai entender depois essa ideia entre uma barreira limitante que me separa do meio externo, então que comporta, que amarca e que mantém preso todos os meus órgãos e tecidos, né, todo o meu sistema, é uma barreira que me contém, ou também uma outra ideia a respeito daquilo que me
possa constituir. Freud também diz que o eu é, antes de tudo, corporal e deriva principalmente das sensações que se originam na superfície do corpo. Ele acrescenta que o eu, além de representar a superfície do aparelho psíquico, é a projeção psíquica dessa superfície. E é muito interessante considerar esse entendimento, principalmente no que diz respeito ao fator simbólico, né? A imagem simbólica representada no corpo. Então, nós podemos aqui começar a traçar algumas teorias ou algumas concepções sobre o corpo físico, como exatamente a projeção de um psiquismo, né? A representação de um psiquismo materializado. Então, é um símbolo, o corpo seria então um símbolo muito mais amplo e muito mais profundo nesse sentido de uma representação e como também fazendo uma constituição para a própria superfície em que um aparelho psíquico vai se materializar, assim considerado. Schilder afirma que a pele cumpre um importante papel na conformação do esquema corporal, intimamente ligado à constituição do sentimento de identidade, né? Aí continuando a concepção, né, inicialmente traçada por Freud, né, uma constituição do sentimento de identidade. A criança vive sensações constantes que a impulsionam a tocar-se e a procurar que a toquem. Estes contatos provêm experiências variadas com o mundo e enriquecem a imagem do próprio corpo. A construção da imagem corporal se baseia, deste modo, nas relações do sujeito com os outros, na relação do sujeito com o mundo, na relação que ele mantém num plano físico, num aspecto materializado do seu próprio psiquismo. A pele cumpriria uma função simbólica de autorrepresentação do sujeito. Devemos considerar então que as funções da pele como superfície de contato, como barreira limitante, como um elemento constitutivo do sentimento de identidade do esquema corporal e como órgão preparado para a função simbólica de autorrepresentar o sujeito. Essas funções têm relação com as fantasias inconscientes específicas do órgão pele. Nesse sentido, nós podemos então pensar que a pele seria a última fronteira entre o eu, entre o sujeito e o mundo, entre a própria pessoa, no seu psiquismo mais profundo, que se avança para uma exterioridade e encontra na pele a sua última constituição. A partir dali, existe um mundo, e esse mundo pode representar, claro, as variedades, as variantes e as diversas possibilidades de interação entre o que está mais profundo e o que está mais externo. Em 1905, ainda, Freud define as zonas erógenas como aquelas partes da epiderme ou das mucosas onde certos estímulos produzem sensações de prazer. Deve ser lembrada a importância que possui o contato íntimo, pele a pele, manifestado no ato de acariciar. As primeiras experiências do contato com a pele ocorrem durante a vida fetal e continuam durante o trabalho de parto, quando o útero aperta e estimula a pele do feto e as paredes do canal do parto pressionam seu corpo. É sabido que o despertar e a evolução sensorial da criança depende, em parte, da quantidade e da qualidade do contato de pele que, desde o começo, tem com a sua mãe. Esse contato lhe proporciona experiências variadas de prazer associadas às sensações de suavidade e de calor. Então, a partir daí também, as sensações produzidas na pele chamam, né? Elas motivam, elas produzem no psiquismo certos estímulos importantes para que o próprio psiquismo se incorpore e se espraie, espalhe por meio do corpo, né, no sentido de uma navegação, no sentido de um encontro com esse ambiente exterior. E a pele sendo acariciada, sendo estimulada, vai produzir esse efeito no psiquismo.
Visto que a pele é um sistema de comunicação tão importante na criança, é necessário que as mensagens que receba nesse nível sejam suficientemente satisfatórias para permitir o seu crescimento e o seu desenvolvimento como ser humano. A pele é o sistema de comunicação básica que permite ao bebê manter-se em contato. O calor do corpo da mãe instaura a experiência sobre a qual se amolda o sentimento de calidez. E aí vale, né, esse pensamento, né, numa continuação desse esquema corporal e desse esquema que induz e que estimula e que produz no psiquismo certas respostas físicas. Mas o que vale lembrar aqui é que o estímulo na pele, o estímulo sensorial produzido, né, e captado por meio e através da pele, é algo que chega para além da parte física, ela vai até o psiquismo. Quando a gente pensa, então, no fenômeno e no fato da psoríase, isso traz um entendimento muito profundo, até porque a psoríase também é uma resposta de algo que vem lá de um profundo, assim como grande parte, né, das doenças e todas elas relacionadas à questão da psicossomática.